Amém, glória a Deus. Deus seja louvado, glorificado para todo sempre. Santo, santo é o nosso Deus, Deus de Israel. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então vamos agora para a parte principal. Nós adoramos, engrandecemos nosso Senhor e agora vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos abrir lá em Mateus 26. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Evangelista Mateus, capítulo 26, versículo 47. Aleluia, glória a Deus, Deus maravilhoso. Como estou sentindo a presença de Deus. Deus já estava aqui quando nós chegamos. Deus nos espera. Deus se faz presente em nossas vidas, sempre que nós o procuramos. E estamos aqui, nesse momento, para ouvir a tua palavra. Amém? A prisão de Jesus. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhes disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Jesus, ele sabia o que ia acontecer com ele. Então ele, em sua missão aqui na terra, onde andou conosco, com os homens, ele curou muitas pessoas, ele salvou as pessoas. E aí ele escolheu alguns para que o ajudassem. Ele escolheu 12 apóstolos. E esses apóstolos iam com ele em todos os lugares, ouviram pregar. E Deus, que se fez homem, Jesus, deu-lhes poder para que eles fossem curar em nome de Jesus. Então esses apóstolos ficaram ali com Jesus muito tempo. E uma dessas que Jesus estava, ele sempre orava, ele sempre se retirava para orar. Então ele realizou ali a última ceia com os seus discípulos, já dizendo que ele iria ser entregue. Mas Pedro falava: não vai não, eu não vou deixar. Não, imagina, não vai acontecer isso. Porque provavelmente eles pensavam que
que Jesus era desse reino, que Jesus veio como rei, mas deste mundo. E aí, Jesus foi ao monte do Getsemane para orar. E ele levou 3, Pedro, João e Tiago, com eles, e pediu para que fiquem aí orando enquanto eu vou lá. E Jesus se ajoelhou e orou. Ali ele sentiu tanta agonia, tanta opressão sobre ele, que ele suava sangue. Ele sabia o que iria acontecer. E Jesus disse, ele falou: se for possível, retira-me de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Muitas vezes nós temos feito orações, mas nós esquecemos de pedir a Deus que seja feita a tua vontade e não a nossa. Muitas vezes queremos uma coisa que Deus não quer. Então Jesus sabia ali o que ele iria passar, o que ele iria sofrer. Muitas vezes não era a vontade dele, mas ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a sua. Seja feito o que Deus quer. E aí, quando Jesus voltou lá, viu os discípulos dormindo, falou: vocês não podem orar 1 hora comigo, porque eles estavam cansados, os olhos estavam pesados, eles não aguentavam. Jesus ficou ali sofrendo, orando, clamando a Deus, e os discípulos dormiram, não conseguiram ficar ali em união para poder orar junto com Cristo. Nós temos que ser firmes em oração, temos que estar firmes, que o próprio Jesus disse: vigiai e orai, para não cairmos em tentação. Então eles tinham que estar orando ali, não dormindo. Essa era uma hora que Jesus estava precisando ali que eles também fizessem oração ali. E Jesus já estava prevendo o que ia acontecer. E aqui, voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Então Jesus voltou e falou para eles: não, agora vocês podem dormir, porque a minha hora já chegou, não vai ter jeito mais. E aí, quando Jesus estava ali, já começou a chegar aquele monte de gente, com pedaços de pau, com lanças, com espada, para prender Jesus. Veio aquele monte de soldados para poder prender Jesus. Só que teve uma pessoa que estava junto deles, uma pessoa que era conhecida de Jesus. Essa pessoa que Jesus o chamou de amigo, que foi Judas que o entregou. Porque Judas, ele tinha interesse que Jesus fosse preso, mas não pensava que seria por um motivo de rebelião, para que fosse ele ali. Judas estava enganado. Então Judas tinha um coração perverso, ele só pensava em dinheiro. Judas, ele roubava. Quando o dinheiro, ele ficou responsável, ele, como se fosse o tesoureiro, ele roubava. E mesmo assim ele foi lá e ainda pegou mais 30 moedas de prata em troca da prisão de Jesus. E aí Judas falou: olha, vocês vão lá,
aquele que eu beijar é o que vocês vão prender. Porque como os discípulos andavam juntos, eles eram parecidos, então eles não sabiam quem seria mesmo para Jesus. Mas como Judas conhecia realmente, ele disse: não, eu chego ali, aquele que eu beijar, vocês vão lá e prendam ele. Daí foi quando Judas chegou ali e beijou Jesus e disse: Rabi. E Jesus disse para ele. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, Rabi, e beijou. E estendendo as mãos, o prenderam. Prenderam Jesus. Jesus foi traído com um beijo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? O próprio Judas entregou Jesus. Judas traiu o seu amigo com um beijo. O próprio Jesus perguntou: o que queres? Eles perguntaram: Jesus, você não, eu sou Jesus. Deixem eles ir. É a mim que vocês querem? Deixem eles ir. Aí os outros fugiram e prenderam Jesus. Só que quando Pedro viu que tinham beijado, tinham prendido Jesus, ele foi lá, pegou a espada e cortou a orelha do servo do sacerdote. Ele cortou a orelha. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Porém Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? O próprio Jesus falou assim: não, sou eu que tenho que beber esse cálice. Não é preciso vir com a espada, não precisa ter que lutar por mim. Você acha que se eu quisesse, eu não pediria ao Pai, Ele me enviaria 12 legiões de anjos? Tem anjos voando aqui nesse lugar, amém? Deus manda seus anjos para nos proteger. A gente não precisa nem pedir, porque Deus manda. Deus manda os anjos para proteger aqueles que temem a Deus. Os anjos acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Porque existe um mundo espiritual que nós não vemos, que nós não enxergamos. E é constante essa luta espiritual para que Satanás pegue a nossa alma. Porque nós somos de Cristo, nós aceitamos Cristo, nós somos ungidos, nós somos servos de Deus, estamos aqui orando, estamos aqui servindo a Cristo Jesus no altar. É esse que Satanás quer. O que é de Satanás que ele já pegou, que ele já conquistou com os vícios da bebedeira, dos vícios das drogas, ladrão, esses, Satanás já é dele, ele não vai se preocupar mais, porque ele não precisa mais daquela alma, porque ele já conseguiu, já é dele. Então o destino daquela alma que está nessa vida, que prefere o mundo e não aceitou Jesus, o destino dele é o lago de fogo, porque ele não aceitou. Mas nós que somos de Cristo Jesus, nós que aceitamos a Cristo, que estamos orando, estamos aqui ouvindo a palavra, estamos firmes, somos fiéis a Deus, temos que ser fiéis em tudo, nos dízimos, nas ofertas. Temos que ser fiéis aqui no altar. Fizemos compromisso
com Deus. É com Deus que estamos fazendo compromisso, não com o homem, não com o pastor, com a pastora. É com Deus que nós fazemos compromisso. O nosso compromisso é estar aqui às quintas-feiras e aos domingos. É muito? Não. É pouco. É pouco. O que é ouvir menos de uma hora a pregação? Não é nada. São tantas coisas que Deus tem para nos falar, são tantas riquezas que Deus tem para nos dar, são tantas bênçãos, que muitas vezes não conseguimos as bênçãos porque nós mesmos rejeitamos. Nós não podemos rejeitar a bênção de Deus. O que Deus quer para nós é sempre o melhor. Por isso temos que estar firmes na casa de Deus. Temos que estar em união, congregação, somos igreja. Igreja, a pessoa sozinha ela não é igreja. Temos que estar unidos na videira que é Cristo Jesus. O que Jesus sofreu lá naquele Getsemane, o que Jesus fez por nós, se você soubesse, você nunca queria desistir de adorar a Cristo Jesus. Você iria agradecer pelo resto da sua vida pelo que Ele fez por você e continua fazendo. Graças a Deus. Então, o que Cristo fez, o que Ele fez foi divino, maravilhoso, glorioso. Não existe um amigo maior do que esse, que é o Cristo Jesus, que morreu e sofreu por nós lá naquela cruz. E aí o que Jesus fez? Quando apareceu Pedro, na sua impetuosidade, na hora do impulso, ele tirou a espada e já foi para cima. Ele tirou a espada, já foi para cima e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, que se chamava Malco. Malco não era soldado. Eu aprendi que Malco era um soldado, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Malco era um servo do sumo sacerdote. Então ele estava estudando também para ser um sacerdote. Ele era um auxiliar do sacerdote. Só que ele estava cumprindo ordens. Ele estava ali para ajudar a prender Jesus, porque falaram que Jesus não era Deus. Foi por ordem de Caifás e Anás que ele estava fazendo esse serviço. Ele estava representando o sumo sacerdote ali naquela hora. E Pedro, na hora, querendo proteger Jesus, foi lá, tirou a sua espada, já foi para cima para querer matar. Só que o que ele fez? Ele cortou a orelha direita. Então na hora, com certeza, o Malco colocou a mão assim, porque deve ter sentido uma dor terrível. Mas Jesus, o que ele fez? O Jesus nosso estava sendo preso. Ele ia ser surrado, cuspido, ia ser pregado lá naquela cruz. Ele ia ter que levar a própria cruz para poder ser pregado lá. Ele ia ficar por horas ali sofrendo, agoniando. E o que Jesus fez? Sabendo que aqueles ali que estavam para prender, ele foi lá, pegou a orelha e curou o Malco. Foi o último milagre de Jesus. Então, na hora que a pessoa, quando ela quer fazer alguma coisa sem orar, na carne a gente faz tudo errado. Nós temos que orar, temos que estar em espírito e em verdade para poder fazer a coisa certa, o que Deus quer que faça. Porque a pessoa sem orar, ela querer fazer as coisas na carne, faz tudo errado. A pessoa na carne, se ela tem uma arma, ela fica nervosa na hora, briga no trânsito, vai lá pegar a arma, dá um tiro e mata.
A pessoa, na hora da raiva, ela, na hora do calor daquela discussão, às vezes ela pega e acaba dando tapa na outra pessoa, acaba fazendo besteira, porque ela agiu na carne. Ela não parou para pensar, não orou a Deus, não pediu discernimento. É o que Pedro fez. Uma decisão na carne machuca as pessoas. O que você fala, dependendo do que você fala ali na carne, você vai machucar alguém. Ah, mas eu falei a verdade, é isso. Não, mas não é sempre que você tem que falar. Tem que, dependendo da ocasião, tem que ajudar a pessoa, colocar ela para cima. Você tem que mostrar o amor de Jesus para as pessoas. É isso, para isso que nós estamos aqui, para levar Jesus às pessoas, para que elas conheçam o amor de Jesus, para ver o quanto Jesus é amoroso, é misericordioso. Deus perdoa. Se você pedir perdão, Deus perdoa. Deus tem pressa em perdoar. Ele é longânimo, Ele tem pressa em perdoar. Mas nós temos que querer esse perdão também. Nós temos que procurar esse perdão. E aí, quando Pedro fez isso, ele quis fazer para proteger Jesus. Ele achava que ele estava protegendo. A vingança, na hora, ali, é cega. Ele não viu. Ele agiu no impulso, tirou aquela espada, cortou a orelha de uma pessoa que seria um sacerdote. Ele já mal estava provavelmente estudando há anos e já estava encaminhado para ser o sumo sacerdote. E isso aconteceu com ele. Ele perdeu a sua orelha. E se ele perdeu, ele não poderia ser sacerdote, porque Deus não aceitava ninguém com defeito. Ele não poderia ter nada. Quando eles eram consagrados, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito. Pedro cortou a orelha direita. Satanás sabe o que Deus tem para você. Satanás sabe que Deus te escolheu, que você é escolhido, que você é servo de Deus, que você é uma serva. O que Satanás vai fazer? De tudo para te atrapalhar. Ele vai começar a falar coisas para você que você não tem capacidade, que você não consegue, que você não pode. Vai desviar o seu foco, que é Jesus. Satanás sabe que você é escolhido desde o ventre da sua mãe. Você é escolhido, você é escolhida de Deus. Se você está aqui é porque Deus tem um propósito na sua vida. Não é à toa que você está aqui. Ah, eu vou lá na igreja, eu vou lá, vou só ver o culto. Muitos têm a oportunidade de poder pessoalmente adorar a Deus. Ah, não, eu vejo a live ali, eu vejo pela internet, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você tem que estar presente no altar do Senhor. É no altar que você tem que estar para poder adorar, glorificar a Deus. Deus te ouve. Ele nunca te abandonou. Muitas vezes é você que o abandona. Depois não sabe porque certas coisas acontecem e que não dá certo, porque você que abandonou a Deus, você abandonou a casa de Deus, você abandonou as coisas de Deus, preferiu as coisas do mundo. Você não vai perder nada em escolher as coisas de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas não serão acrescentadas. Deus não vai deixar faltar azeite na botija. Deus não vai deixar faltar farinha na tua panela. Deus não deixa faltar nada para aqueles que o servem. Deus não deixa. Ah, mas como que eu vou fazer? Nossa, o que aconteceu? Como que eu vou pagar uma conta? Deus proverá. Deus proverá. Nós temos que aprender
confiar em Deus verdadeiramente, que é Ele que vai fazer, não é nós. Nós fazemos do nosso jeito, na carne. E aí a gente faz errado. Eu tive uma situação há quase 2 meses, passando por isso pelo menos uns 2 anos, uma situação de causa na justiça. Para mim era impossível. Eu não sabia o que eu ia fazer. Porque precisa de advogado, tem que pagar. Aí você arruma um advogado e ele perde o prazo. Perdeu o prazo 2 vezes. Eu falei, só pode ser Satanás. Só pode. Ou Deus que trabalha diferente da gente. A gente pensa uma coisa, só que Deus, Ele cria uma situação para que aconteça aquilo, porque é Ele que vai fazer. Para que Ele seja glorificado e não o homem, não nós. E aí o que aconteceu? Essa peleja entre Deus eu falava assim, não, Deus é o juiz e Jesus que é o advogado, é Ele que vai fazer, não sou eu. O que eu pude fazer? Orar. Eu só orava, os irmãos me ajudando em oração, muitas pessoas me ajudando em oração, e Deus fez a justiça a meu favor. O que para mim era impossível, foi feito possível na mão de Deus, porque é Ele que fez por mim. E Ele vai continuar fazendo, porque acabou aquilo, agora é outra situação. Então Deus vai sempre criar situações para que a gente fique firme, para que a gente não desfaleça. Muitas vezes Deus manda a gente para o deserto para que a gente aprenda. Só que tem vezes que é a gente que vai lá para o deserto. Não é Ele que mandou, foi nós mesmos que fomos. Agar, quando brigou com a Sara, que ela teve seu filho, Ismael, ela viu que ali não estava dando certo. Ela pegou e foi embora. E ali lá no deserto ela começou a chorar e falou assim, agora eu vou morrer. Agora eu vou morrer, não tem mais o que fazer. Aí o anjo chegou e falou para ela, Sara, volta para lá, para o jugo de sua patroa. Puxa vida, eu já estou passando humilhação, eu vou ter que voltar lá e continuar me humilhando para ela. É isso, muitas vezes você vai ter que fazer. Deus vai fazer você passar por isso, porque depois é Ele que vai te dar vitória. Então você fica pensando, nossa, Deus, por que eu estou passando por essa humilhação? Por que tem que acontecer isso? Por que tem que ser assim? É porque Deus quer. É Deus que vai ser glorificado, não você. É Jesus que vai ter que ser exaltado. É preciso que eu caia, que eu desapareça para que Jesus apareça. Eu tenho que me humilhar para que Deus seja exaltado, Jesus seja exaltado, porque eu não sou nada. Nós somos apenas servos. Só que Jesus é nosso amigo, Ele se tornou nosso amigo. Ele não vai nos abandonar, Ele vai ajudar na hora que a gente menos esperar. E aí depois aconteceu uma segunda vez de Agar ter que ir para o deserto. Aí foi Deus que mandou. Aí Deus mandou ela para o deserto. Só que Ele disse que através de Ismael também faria uma grande nação. Então Deus abençoou ele também. Não deixou de abençoar porque ele estava no deserto. Então muitos desertos somos nós mesmos que criamos. Muitas situações somos nós que criamos. Mas as situações que é Deus que cria, nós vamos ter que continuar firmes na fé, sem esmorecer, sem perder a força, o ânimo. Nossa, mas estou tão desanimada. Nossa, não está dando nada certo. Nossa, acho que eu vou desistir, eu não quero mais. Não. Satanás quer que você faça isso mesmo. Que você desista, que você não queira mais, que você jogue para o alto. Não, nós não vamos dar esse gostinho para Satanás, não. Não vamos. Porque Satanás está amarrado aos pés da cruz. Nós que temos Cristo Jesus, é Jesus que vai nos salvar e libertar. E aí o que Jesus fez? Foi lá
Jesus sabia que Malco era servo do sumo sacerdote. Jesus veio e sabe de tudo, ele já sabia quem estava chegando ali, Jesus já sabia quem ia trair. Na hora que ele estava ali na ceia, ele disse: um de vocês irá me trair. E um ficou perguntando para o outro: ah, sou eu, sou eu. Jesus já sabia. Então naquela hora que ele foi preso, quando Pedro arrancou a orelha de Malco, Jesus disse que não precisava daquilo. Jesus disse que se ele quisesse, ele poderia orar a Deus e pedir 12 legiões de anjos. Uma legião, mais ou menos 6 mil anjos. Então seria 72 mil anjos ali para proteger Jesus. Não foi preciso. Porque Jesus disse que isso teria que ser feito para que se cumprisse. Que ele morreria por nós, pelos nossos pecados, lá naquela cruz. E aí Jesus sabia que seria um sonho, provavelmente de Malco, porque ele seria ali o futuro sumo sacerdote. Só que sem uma orelha direita ainda, como que ele iria servir? Mas Jesus foi lá e o curou. Muitas vezes tem feridas que precisam ser abertas em nós para que a gente tenha a mão de Cristo sobre nós. Tem gente que acontece tantas coisas, acidente, às vezes fica ali enfermo numa cama, mas aquilo não é para a morte, aquilo é para a vida, para Deus te restaurar, te trazer vida nova para Cristo Jesus. Porque tem gente que está morto vivo, a pessoa só está aqui, mas a alma dela já está morta faz tempo. Então a pessoa assim, ela já vai morrer rapidinho, a carne já vai também logo em seguida, porque ela não tem Cristo. Qual a razão de viver que ela tem? Minha razão de viver é Cristo Jesus. Meu maior prazer é te adorar, meu Cristo Jesus. É por isso que estou aqui, para a honra e glória no nome de Jesus. Então tem feridas que são necessárias que sejam abertas para que Deus coloque a mão e cure. Se você está com uma ferida aberta aí dentro de você, Deus está te tocando. É Deus que vai te tocar, é Jesus que vai tocar dessa ferida. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, já tinha perdido tudo, dinheiro. Ela disse: se eu apenas tocar na sua orla, eu vou ficar curada. E ela fez de tudo para chegar perto de Jesus e tocou ele e ela ficou curada. Você tem que ter fé e acreditar que será curado, porque Jesus está te tocando. Ele te toca, muitas vezes é você que não sente. Você está tão preocupado com as coisas do mundo, com a carne, que você não sente, não ouve a voz de Deus falar com você. Uma pessoa rixosa, só reclama, só quer, né? Ah, não está bom isso, não está bom aquilo, nada está bom, nada. Como que Deus vai falar com uma pessoa dessa? Deus não fala, Deus se afasta. Como que a pessoa quer entrar em oração se ela não orar a Deus e ficar quieta em si mesmo para que Deus possa te responder? Você faz uma pergunta para Deus, você quer resposta, só que você não dá tempo de Deus falar com você. Tem muitas pessoas que estão tão mal porque perderam a orelha. E essa hora, quando você perde ali, as pessoas têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. Você tem que sentir a presença de Deus em sua vida. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Ouça o que o Espírito Santo tem a dizer. Você tem que ficar atento para que Deus fale. Deus ouça. Ele ouve. Daniel orou, ficou 21 dias ali orando, e nada acontecia. Quando o anjo apareceu ali, ele disse: Deus ouviu a sua oração desde o primeiro dia. Deus ouve a gente, só que Ele quer muitas vezes que
continue orando, que a gente não pare. Tem gente que ora uma vez, 2 vezes, depois vê que não acontece nada, fala, não, está demorando, Deus não me ouviu, ele não tem tempo para perder comigo. Tem gente assim. Não podemos desistir, temos que ser insistentes. Imagina se eu tivesse parado de orar. Nesses 2 anos que eu fiquei ali, lutando, se eu tivesse parado de orar, com certeza eu teria perdido para Satanás. Mas graças a Deus não perdi. Por quê? Porque Deus que pelejou por mim. Mas eu continuei ali também pelejando. Eu fiz a minha parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Tem gente que acha que Deus está a seu dispor ali. Eu vou pedir uma coisa, ele já tem que me atender. Não é isso. É nós que temos que estar a dispor de Deus. Disponível para Deus, para Jesus. Temos que ser ofertas vivas em seu altar. Temos que fazer um culto racional. Temos que vir aqui de coração, com amor, com prazer. Agora tem gente que parece que está indo para a igreja, está indo para o matadouro, desanimado. Tem que ir com alegria, com amor, com fervor. Chegar aqui com ânimo, ouvir atentamente os louvores. Deus nos fala através dos louvores. Deus habita nos louvores. Os salmos que foram feitos, eles eram cantados. Muitos foram Davi que fez. Muitos salmos exaltando a Deus, pedindo socorro. Muitos salmos pedindo livramento. Nós temos que fazer isso para Deus. Orar sempre, sem cessar. Se o próprio Jesus, que era Deus, orava, imagine a gente, o que nós temos que fazer? Continuar orando, sempre. Então Jesus, Ele sabe onde é que está a sua ferida. Ele sabe onde que tocar. Mas é você que tem que deixar. É você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te restaurar. Deixa Jesus te curar. Deixa Jesus te libertar. Você precisa ser liberto do quê? Das dívidas, dos vícios. Precisa ser liberto do cativeiro, do pecado. Precisa ser liberto das doenças. Tem muitas doenças que é doença da alma. A pessoa vai no médico, não acha nada, faz exame, não dá nada. A doença é na alma. Ela precisa de Cristo. É só Cristo que pode tocar a sua alma. É só Cristo que pode te restaurar. É só Cristo que pode tocar nessa ferida aí, ó. Essa ferida, ela estava pequena, ela começou a se abrir, ela tornou uma ferida tão grande que muitas vezes ela te causa um câncer. O pior câncer é o câncer da alma. E ela precisa de Jesus para ser restaurada. Ela precisa de Cristo para ser curada plenamente. Porque Jesus disse que quem estivesse com Ele, porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Nós só teremos vida e alegria em Jesus. As pessoas procuram a felicidade no dinheiro, no mundo, nas drogas, na farra. Eles acham que isso daí, quem faz isso, nossa, está tendo a melhor vida possível. Lembrando, infelizmente, essas pessoas, quando chegam a uma certa idade, elas veem que tudo aquilo que ela fez não valeu de nada. Não vale de nada. Porque o principal, que é cuidar da alma, do espiritual, ela não cuidou. Ela procurou lugares errados, coisas erradas. E aí ela começa a se sentir deprimida, porque ela fica com vazio. E esse vazio aí é só Cristo Jesus que pode preencher. Não existe dinheiro no mundo que pague a tua felicidade, que é estar com Cristo Jesus. É só isso que te fará feliz.
Porque isso aqui um dia vai acabar. Esse corpo acaba, mas a nossa alma volta para Deus. E se a gente tem Deus, nós sabemos que nós podemos ser felizes. Sem Cristo não somos nada. Tem gente que quer viver sem Cristo. Ah, não, para quem na igreja, para quem tem Jesus. Nós precisamos de Jesus. Não é Ele que precisa da gente, é nós que precisamos dele. Como foi falado, foi pregado uma vez. O peixe, ele está lá na água. Se você tirar ele da água, ele morre. A água continua sendo água, mas o peixe morreu. Assim somos nós. Nós precisamos de Cristo Jesus, precisamos de Deus. Deus sem você é Deus, Ele continua sendo Deus. Você sem Deus é nada. Você não vai ser nada sem Deus. Você pensa que vai conseguir alguma coisa, pensa que vai ser feliz, mas não será nada. Porque a glória de Deus, o reino que Cristo pregou aqui, não é desse mundo. Quando ele estava diante de Pilatos, Pilatos disse para ele: ah, você não sabe que eu tenho poder para te libertar? Né? Jesus disse: não, você não teria esse poder se não fosse te dado. O meu reino não é deste mundo. Então eles achavam, prenderam Jesus porque pensavam que ele estava querendo ser rei ali, tirar o lugar de outra pessoa. Só que o reino de Cristo Jesus é lá na glória eterna, que nunca terá fim, eterno, sem fim. Será que você não pensa que um dia que você partir daqui, que você irá para a glória eterna, você vai ficar lá ao lado de Jesus, vendo a sua face adorada, num lugar lindo, maravilhoso? Você deveria pensar. Se não pensa, deveria pensar. Porque quem não aceitou Cristo Jesus, o próprio Cristo, depois que ele morreu ali por nós naquela cruz, enquanto ele estava naquela cruz, tinham 2 ladrões. Aqueles 2 estavam sendo condenados justamente porque eles cometeram crime, mas Jesus estava ali. Ele foi mudo como cordeiro para o matador, não disse nada, não falou nada, e ele estava sendo morto ali, julgado inocentemente. Só que ele foi julgado por mim, por você, por cada um de nós aqui. Enquanto ele estava naquela cruz, um dos ladrões disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no paraíso. Então isso foi uma forma de pedir perdão e reconhecer que quem estava ali naquela cruz era o Cristo Jesus. E Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então o paraíso existe, foi o próprio Cristo Jesus que disse. Já o outro não quis saber. Achou que aquilo lá não era nada. Falou assim: ah, se você é Jesus, é Cristo, desça aí você da cruz, saia daí da cruz e liberte a gente aqui. Então, tem muitos que fazem isso. Então nós temos que aceitar Jesus. E aí Cristo morreu naquela cruz por mim e por você. Só que depois do 3º dia ele ressuscitou. E subiu aos céus. Enquanto ele estava subindo, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Você tem que crer, mas você tem que aceitar Jesus e ser batizado. Você crê. Muitos aqui já se batizaram. Agora é continuar firme. Vai ser fácil? Não. Vai ter lutas? Vai. Você está sozinho? Não. Em todas elas, Cristo esteve conosco. Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Ele subiu aos céus, mas Ele disse que enviaria o Espírito Santo para nos consolar. O Espírito Santo que nos consola, até com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes queremos orar, só que a gente não consegue, a gente só chora. Deus ouve assim mesmo, Deus aceita, Deus conhece o seu coração.
Ele só quer que você aceite Ele plenamente, com todo o seu amor, em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado.